Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, é o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. O colegiado é responsável por tratar temas como saúde, previdência e assistência social. Para falar sobre os desafios da comissão, nós recebemos hoje o parlamentar que também é médico e tem mais de 35 anos de experiência em atendimentos pelo SUS. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da Rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado pelo convite, Mônica. Um prazer grande estar aqui mais uma vez. Deputado, quais são os temas mais importantes que a comissão está debruçada neste momento? Bom, Mônica, a nossa comissão é uma comissão muito importante. Não que as outras não sejam, mas em termos de tamanho, para que as pessoas tenham uma ideia, a nossa comissão só é menor em número de membros do que a CCJ. Nós temos 54 membros e lá nós discutimos os temas mais apaixonantes do gênero humano. Nós tratamos de saúde, que é o nosso maior bem, tratamos de cuidar das populações vulneráveis. Você falou das crianças, falamos dos negros, dos homossexuais, dos povos da floresta, dos povos que vivem nas margens dos rios, das pessoas que vivem sem acesso ao Sistema Único de Saúde, enfim. É uma comissão que tem uma abrangência muito importante na saúde, na vida das pessoas. Agora, cerca de 60 e poucos % dos nossos projetos de lei, eles têm como o mote principal a saúde, né? Não que os outros temas não sejam importantes, mas a gente fala muito sobre saúde lá e sobre cuidados com a criança, sobre introdução de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde. Você sabe que nós temos um grande desafio no país. Nós temos um serviço de saúde, um modelo de sistema de saúde pública no Brasil que é único no mundo, num país com mais de 200 milhões de habitantes. O nosso sistema de saúde, nós temos um desafio, encontrarmos caminho para que nós possamos realmente proporcionar às pessoas integralidade, acesso, equidade, que são princípios constitucionais do SUS e que nós não conseguimos fazer. Para você ter uma ideia, o nosso país ele é tão desigual que lá no meu estado tem populações como as populações do Baixo Rio Branco, por exemplo, que elas não têm nenhum acesso à saúde. Para você, assim, na época que o rio enche, nós podemos ter acesso através de transporte fluvial. Então os barcos vão lá levando médicos e equipe multiprofissional para fazer saúde. Mas quando os rios secam, a gente só tem como a única oportunidade de acesso por meio de pequenos aviões e a operação é muito difícil. Quer dizer, essa disparidade no acesso à saúde do Brasil é uma das principais, o que eu considero um dos principais desafios da nossa comissão. Quer dizer, a gente ser propositivo e uma interface muito próxima do Parlamento com o Poder Executivo, principalmente com o Ministério da Saúde. Houve um aumento muito grande agora recentemente das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Sobretudo a febre amarela também, que a gente viu um aumento grande. Como que a comissão está vendo esses casos e já estabilizou? O número de vacina aos estados em grupo de risco foram suficientes? Excelente pergunta. Nós, ao assumirmos a comissão, o primeiro convidado foi o ministro Ricardo Barros, que tem feito uma gestão muito importante para a saúde do Brasil. O ministro Ricardo, em 300 dias de gestão, ele veio fazer essa exposição na comissão. Ele economizou cerca de 3 bilhões de reais em repactuação de contratos, compra de medicamentos, repactuação de aluguéis, repactuação de contratos terceirizados. E esses recursos ele reaplicou na saúde, nas santas casas que estão pré-falimentadas, enfim, nas UPAs, que o governo não repassava recursos para cerca de 100 UPAs, enfim, e compra de medicamentos. Para você ter uma ideia, o governo anterior comprava antirretrovirais, remédios para tratamento de AIDS, a média 5,2, 5,4 dólares o comprimido. Hoje o Ministério compra
a 1,2 dólares. Isso é uma economia muito importante e também ele tem otimizado o sistema de controle. Na farmácia popular, por exemplo, que a gente dispensa muitos remédios para diabéticos e hipertensos, se detectou através de auditorias do DENASUS que havia muita perda. Nós perdíamos 50%, 60% dessa dispensação através de falta de controle. Muitas pessoas recebiam medicamentos que elas eventualmente não eram portadoras daquelas doenças, enfim. E o ministro está fazendo uma grande gestão um grande programa de implantação de protocolo eletrônico no país para melhorar essa dispensação e otimizar essa distribuição de medicamentos para essas pessoas que precisam de medicamentos que são portadores de doenças crônicas, que vão tomar esses medicamentos, às vezes, pelo resto da vida. E nós discutimos a questão da febre amarela e dengue, que você falou inicialmente, e nós passamos por um risco muito alto de termos uma reurbanização da febre amarela no Brasil. Por quê? Porque na mata, o transmissor da febre amarela é um bichinho, um mosquitinho muito parecido com a Aedes, que é da família, ele chama Aedes aemagou, é um primo. E se uma pessoa que vive na floresta vem para a cidade, e nas cidades a gente tem muito Aedes, a gente tem muita infestação predial por ovos de Aedes e Aedes circulando, o risco de esse Aedes, que não tinha o vírus da febre amarela, se contaminar e contaminar outras pessoas era iminente. Então nós tínhamos esse risco, houve uma vacinação em massa nas áreas que suscitaram maior vigilância epidemiológica, que foram Minas, Rio de Janeiro, principalmente, e hoje nós tivemos um decréscimo do número de casos suspeitos e casos confirmados, felizmente. E digo felizmente por quê? Porque quando nós começamos a falar de febre amarela e dengue, e quando eu falo que há um risco de reurbanização, o que vai acontecer? As pessoas que nos assistem, elas vão correr para os postos de saúde para vacinar. E tem pessoas que estavam vacinando, vacinaram uma vez há 2, 3 anos atrás, esqueceram que vacinaram e nesse frisson que aconteceu através da imprensa, elas começaram a fazer filas nos postos de saúde e se vacinar de novo. Quando a gente sabe que a febre amarela, a vacina da febre amarela, se você vacinar uma vez e depois de 10 anos a segunda dose, você fica imunizado para o resto da vida. Ou se você tiver contato com o vírus, não é? Porque tem muitas pessoas que acham que a febre amarela ela é letal. Ela é letal em cerca de 30% dos casos. E tem muitas vezes que a gente pega a febre amarela e não tem nem sintoma, você sabia? Então, às vezes o sintoma fica parecendo com uma gripe, um pequeno mal-estar, e isso às vezes passa despercebido por nós. E nessas ocasiões, se a gente tiver esse tipo de contato, a gente também fica imunizado para o resto da vida, fica imunizado para sempre. Nesse caso é um trabalho de combate à proliferação do mosquito, né? Já porque a febre amarela é uma das doenças, né? Tem a chikungunya, a dengue. Dengue, zika, que a zika é horrorosa, um desastre, né? Quem teve né? já... E os efeitos nefastos para as mães que contraem essa doença no período de gravidez, a gente viu o que aconteceu no país. Agora, eu digo... E quais são as ações do Ministério nesse sentido? Vacinar e educação sanitária, mobilização da comunidade, né? Porque o controle do Aedes, diferentemente, por exemplo, do controle da malária, que é muito comum lá no meu estado, o mosquitinho da malária, ele não vive nas cidades. Se for para lá, você só vai pegar malária em áreas de assentamento, onde há desmatamento, porque você vai atrás do mosquito, não é? Na beira dos rios e tal. Enfim, quando você tem um lugar que tem Aedes, o Aedes ele não fica na mata, ele fica dentro das nossas casas, nos nossos vasos de plantas, no nosso lixo que acumula água, e ali os ovos eclodem e se tornam um mosquito, e esse mosquito passa a ser um transmissor da doença. De forma que a mobilização comunitária, a responsabilidade de cada um de nós de manipularmos adequadamente o nosso lixo é muito importante no controle do Aedes aegypti, que transmite todas essas doenças que você falou e que podem potencialmente transmitir também a febre amarela urbana, né? Eu vi que o senhor é um incentivador da inovação e tecnologia com a saúde, né? E foi aprovado um requerimento recentemente para debater a atualidade da inovação tecnológica na saúde do Brasil.
O senhor acha que o uso da tecnologia pode ajudar a combater problemas sérios que hoje ainda não foram combatidos? Isso é um debate apaixonante, porque, de um lado, nós temos medicações caríssimas. Por exemplo, nós temos uma medicação, a medicação mais cara do mundo, se chama Soliris. Custa uma dose, uma ampolinha, custa cerca de 25 a 28 mil reais. E tem pessoas que têm uma doença que chama hemoglobinúria paroxística noturna, que essas pessoas precisam, às vezes, tomar 2 a 3 comprimidos de ampolas por semana. Né? E o Ministério da Saúde tem que adquirir esse comprimido, e essa ampola, desculpe, e fazer o tratamento nessas pessoas. E nós temos uma judicialização na saúde gigantesca. Raras, né? Doenças raras. Nós temos a questão de órtese e prótese que quebram o sistema de saúde. Que existe, nós fizemos parte de uma CPI da órtese e prótese aqui, quando nós vimos que existem médicos. A maioria dos médicos são extremamente honestos e são extremamente dedicados, mas existem alguns que tinham algumas relações muito pouco republicanas com as fábricas de órtese e prótese, fábrica de prótese de quadril, estentes cardiológicos, enfim. E isso gera um custo muito grande para o SUS e para a saúde suplementar. Além do que, veja bem, nós estamos falando numa ponta. Na outra ponta, nós estamos discutindo lá também que o Brasil ficou um certo tempo sem medicação para sífilis, que é a penicilina, benzatina, que é uma penicilina muito barata. Como ela estava muito barata, os laboratórios não querem mais fabricar. E com uma proliferação, as pessoas começaram a não se preservar muito mais, porque a AIDS com os antirretrovirais modernos, os portadores de AIDS passaram a viver muito mais, uma vida mais saudável, e as pessoas começaram a não se preocupar muito mais com AIDS e terminaram por não se proteger. E aí houve também uma proliferação de DSTs, principalmente no caso da sífilis, e nós não tínhamos antibiótico adequado para a penicilina. E o Ministério, inclusive, está repactuando com os laboratórios um preço mais adequado para que eles voltem a fabricar penicilina para que a gente trate sífilis, que é uma doença que causa, inclusive, mais formações congênitas gravíssimas e causa também danos ao nosso cérebro através de neurocífilis, que é uma sífilis já terciária. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, é um prazer recebê-lo, senhor, aqui. Volte sempre para contar as novidades lá da comissão. Eu conversei com o deputado Irã Gonçalves sobre a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Se você quiser assistir este ou outro programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.